CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria do alumínio. Eu converso com Thaisa Bissacô. Ela é diretora de meio ambiente da Alcoa. A Alcoa é líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio. Thaisa, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? O prazer é todo meu de estar participando aqui com você hoje. Thaís, a gente sabe que é muito difícil imaginar uma vida sem o alumínio, né? Esse metal leve, macio, fácil de moldar, condutor de eletricidade, resistente à corrosão e infinitamente reciclável. E é um material que tem diversas aplicações, né? Você pode usar para fabricar avião, barco, automóvel, embalagens, latas, janelas, grades e por aí vai. Na sua avaliação, como é que está o mercado de alumínio hoje em termos globais e aqui no Brasil? Rosana, eu classifico o mercado como bastante promissor. O Brasil tem uma elevada capacidade de produção de alumina e dos seus segmentos e derivados através do refino e do processamento de bauxita, produzindo alumina e alumínio primário, que vão serem insumos, né, para diversas outras indústrias, como você mencionou. A Alcoa tem uma atuação global hoje, fazendo esse processamento de material nas Américas, na Europa, na Austrália e com joint ventures na África. E considero que cada vez mais ele vem sendo um metal alternativo pelo seu infinito poder de reciclagem, né? Ele é um metal 100% reciclável e que tem um benefício grande em diversas cadeias produtivas e que traz um ganho bastante importante nesse sentido como um todo. O Brasil tem uma alta capacidade de liderança em termos de produção desses materiais, então eu vejo a gente como bastante promissor e com bastante potencial para expansões também futuras. Agora, é uma indústria que inspira muitos cuidados, né? Porque ela depende da mineração da bauxita. E para você retirar a bauxita, você precisa arrancar a vegetação para que o minério seja de fato retirado ali do subsolo. Você precisa lidar com a contaminação da água e do solo, além desta ser uma atividade eletricamente muito intensiva. Inclusive, eu tenho aqui um dado que eu quero passar para a nossa audiência, que no setor de processos industriais, a indústria do alumínio participa com 13% do total de emissões de gases do efeito estufa. Como é que a gente torna a cadeia do alumínio mais sustentável, considerando todos esses danos ambientais e sociais? Assim como todas as atividades do segmento industrial e mineral, Rosana, as atividades elas demandam um mapeamento, né, dos seus impactos e de todos os controles que devem ser feitos de maneira preventivas ou mitigatórias ou compensatórias. Né? É ideal que todo o processo ele seja mapeado para evitar qualquer tipo de contaminação. Essa é a prerrogativa número 1. Né? O avoid ele deve ser assim, o critério zero para qualquer estratégia de meio ambiente dentro de uma companhia, seja ela do alumínio ou de outro segmento industrial. A supressão de vegetação, ela ocorre em função da localização do minério, então você vai ter áreas onde a disponibilidade de bauxita já está em áreas antropizadas, como a gente tem a realidade da região de Poços de Caldas, e em regiões onde você vai ter supressão de vegetação nativa, como é a situação de Juruti, hoje no Pará. A Alcoa tem um plano estratégico e uma linha de biodiversidade para atuar dentro desse sentido e um compromisso de reabilitação para todo hectare impactado em até 5 anos. Então, para todo hectare de área suprimida, em até 5 anos, a gente tem o compromisso de ter reabilitado aquela mesma proporção, dentro da estratégia de biodiversidade e adotando justamente o que eu falei no início, baseado na hierarquia de mitigação, tentando evitar ao máximo a supressão. Quando ela não é possível, tentando, né, a gente vai reabilitar essas áreas que foram impactadas e, quando necessário, você vai haver compensações por medidas adicionais para que você possa fazer o equilíbrio aí dentro desse processo. Em relação a ser uma indústria eletrointensiva, o alumínio de fato, né, mas ele tem toda uma estratégia hoje de busca
por usos de fontes renováveis e por substituição cada vez mais de uma matriz por energia mais limpa. A Alcoa tem o compromisso de alcançar o Net Zero até 2050, dentro de um roadmap global que não está embasado só na questão de mudança por matriz energética mais limpa, mas também no desenvolvimento de rotas tecnológicas que sejam mais limpas, como é o exemplo da tecnologia hélices, que é uma patente Alcoa para a produção de alumínio primário com anodo inerte, e associado às demais usos e fontes de energia, sempre está buscando que a gente tenha um fornecimento proveniente de contratos com energia 100% renovável, substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, e a gente também tem uma linha chamada de Refinery of the Future, onde um grupo de tecnologia atua em segmentos diversos dentro do processo industrial, buscando otimizar o processo produtivo, reduzindo, por exemplo, o volume de água necessária para esse processo, reduzindo a geração de resíduos ou criando estratégias de circularidade, onde esses resíduos possam ser utilizados em outras cadeias produtivas, como forma também de otimizar a eficiência energética desses processos. Então, eu diria que hoje isso é uma estratégia conjunta e casada, tanto com um bom mapeamento de meio ambiente para se evitar os impactos que sejam possíveis de serem evitados, mas também com um processo de melhoria operacional, para que a gente tenha de fato mais tecnologia para ter um processo mais limpo em todos esses sentidos. Né? Contaminação não é hoje algo que a gente considere como aceitável, tá, Rosana? Isso é bastante importante colocar. Todos os nossos efluentes, eles passam por processos de tratamento antes de serem descartados, e a gestão de eventuais riscos associados são feitos seguindo as diretrizes legais e premissas estabelecidas, tá? Dentro Muito desse bem. contexto. Agora, Thaisa, você mencionou agora há pouco que quando há necessidade de supressão de vegetação para exploração da bauxita, vocês promovem a recuperação daquela área. Aí a gente chega num ponto sensível, que é a extração de bauxita na Amazônia, em áreas de floresta preservada. Primeira questão, como é que se faz a recuperação de mata nativa, recompondo todo o ecossistema primário? E depois, existem muitas críticas de que a mineração nessa região tem deixado não só impactos ambientais fortíssimos, como também muita pobreza. E você, como você mencionou agora há pouco, tem uma fábrica lá em Juruti, que fica no Pará, coração da floresta amazônica. Nós temos uma unidade de mineração em Juruti, né, e uma unidade de refino de bauxita no Maranhão, que fica também na Amazônia Legal, na área de transição. Em Juruti, onde a gente tem a mineração de bauxita com a necessidade de supressão, a reabilitação ela é feita até então pelo método de nucleação, tá? Que aproveita os resíduos florestais da própria supressão e o banco vegetal e o banco de sementes dessa supressão como insumo zero para esse processo. Tá? É um processo considerado inovador dentro do Brasil. A Alcoa foi uma das primeiras empresas a implementar esse método de reabilitação, anos atrás. E somado a isso, há também o incremento florestal com o plantio e enriquecimento florestal depois da atividade de nucleação. Em Juruti, todo esse processo ele é feito hoje com uma participação comunitária muito grande. Então, as comunidades, elas hoje são as proprietárias dos viveiros de mudas, onde a Alcoa fornece orientação técnica e subsídios para que essas mudas elas sejam produtivas e coletadas do banco de sementes da região. As comunidades, então, produzem essas mudas que são adquiridas pela Alcoa e eles também participam desse processo de plantio, tá, Rosana? Então, eles têm um processo conjunto, essas associações, elas, além de venderem as mudas, elas vêm atuar no plantio dessas mudas após o processo de nucleação, como eu comentei, e acompanham também os monitoramentos dessa área, para ter um processo de acompanhamento e de entendimento desse processo de reabilitação ao longo dos anos. Né? A ideia é que essas áreas elas sejam monitoradas até o seu retorno às condições de estabilidade e equilíbrio ecológico, para que então sejam devolvidas a essas comunidades de origem. Muito bem. Em termos de reabilitação, acho que esses são os grandes pontos assim, a destacar hoje para vocês. Eu ainda quero continuar com você analisando essa questão do trato com as comunidades nas quais a empresa está inserida. E aí eu gostaria que você contasse para a gente, eu li aí no relatório de vocês uma série de ações
socioeducativas e também de capacitação do pessoal, né, para trabalhar ali nas operações da empresa. Esse tipo de ação socioeducativa tem um viés de educação muito forte, né? Tem sim. Todos os colaboradores que trabalham na Alcoa, eles vão passar por um onboarding, né, de entendimento de todas as premissas e políticas da empresa, e todas as comunidades do entorno, elas são abrangidas em programas de desenvolvimento socioeconômico e também abrangidas pelos programas de educação ambiental das unidades operacionais. Né? Associado a isso, a Alcoa ainda possui 2 outros institutos, né, a Alcoa Foundation, que atua no desenvolvimento e no investimento de projetos associados a linhas de pesquisa e desenvolvimento para biodiversidade e mudanças climáticas. Então, ela apoia projetos, por exemplo, de universidades, de ONGs que têm um cunho de desenvolvimento científico e de gerar conhecimento para essas regiões onde ela atua. E a gente também tem o Instituto Alcoa aqui no Brasil, que tem editais anuais, com foco também em incentivo a cadeias produtivas e a desenvolvimento de conhecimento, educação. Então, além das próprias ações compromissadas pela Alcoa em seus programas internos, programas de educação e compromissos legais, a gente ainda tem essas 2 outras instituições que apoiam projetos nessas regiões para possibilitar o aumento do desenvolvimento local, como também o aumento do desenvolvimento e conhecimento sobre as operações e sobre questões técnico-científicas que envolvem o entorno da região. Não necessariamente áreas, inclusive, impactadas pela Alcoa. Esse é, inclusive, uma das premissas, por exemplo, da Alcoa Foundation. Os projetos que a Alcoa Foundation dia hoje devem ser projetos realizados em áreas não impactadas pela Alcoa, mas que estejam nos territórios onde a Alcoa opera. Isso tem muito a ver com o alinhamento de uma grande empresa à Agenda 2030 da ONU, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu sei que vocês são signatários. Isso, somos sim. Agora, Thaisa, Somos signatários e alinhamos todos eles a essas metas e perspectivas, né? pois é, e você menciona que não é necessariamente uma obrigação com relação aos colaboradores, né, aos fornecedores, a cadeia indireta da Alcoa, mas vocês extrapolam para conseguir beneficiar outras pessoas que não têm necessariamente nada a ver com a empresa. Aí eu queria chamar a atenção para uma iniciativa interessante, que é o Banco Juruti Sustentável, em que vocês permitem acesso a crédito para famílias locais e também ajudam micro e pequenos empreendedores. Eles podem comprar insumos, investir em matéria-prima e produtos, comprar máquinas e equipamentos. Conta para a gente a quantas anda essa questão do acesso ao crédito, como isso é recebido pela comunidade, se já tem alguma história interessante aqui, um resultado para você contar para nós. Rosiana, Juruti tem um processo chamado Juruti 10+, com uma série de projetos socioeconômicos, né, de desenvolvimento e apoio ao desenvolvimento do município. Ela foi uma agenda coletiva, desenhada em conjunto com o poder público e com a comunidade local, e dentro desse processo, inúmeras iniciativas existem, né? Uma delas é a que você mencionou, que é uma linha de capacitação para que o uso desse recurso seja feita de maneira sustentável e mais apropriada, né? E formando parcerias, inclusive, com outros institutos dentro do município, para que eles possam capacitar também as comunidades locais e desenvolver projetos específicos que tenham esse tipo de conotação. Muito bem. Agora, Thaisa, você mencionou, a gente começou o programa falando sobre a atuação da Alcoa, que, dentre várias atribuições, faz a exploração da bauxita, né? Mas hoje a gente vê no mercado que há muitas empresas trabalhando apenas com alumínio reciclado. Ou não só apenas, mas assim, grande parte do volume é alumínio reciclado. Como é a participação desse tipo de insumo, o reciclado, nas operações da Alcoa? Nas operações da Alcoa Brasil, hoje, a gente tem uma conquista que seria a unidade de Poços de Caldas, que recicla hoje, em média, 30% de alumínio dentro do seu processo produtivo, tá? Em parte do seu processo. E a Alcoa, em níveis globais, existe uma linha de produtos verdes, chamada Família Sustana, onde se tem o objetivo de alcançar até 50% de produtos recicláveis dentro da produção de alumínio primário. Alcoa Poços de Caldas seria o carro-chefe nosso hoje no Brasil, mas nós temos a ambição de ter produtos que estejam aderentes a
essa meta, né, da família Sustana, que também traz tanto a questão de redução das emissões, existem 2 outras linhas de produto com baixa redução, com baixa emissão e pegada de carbono, assim como a produção de alumínio primário com alto teor de material reciclado. Essa é uma das linhas de trabalho hoje de Poços de Caldas e estendida também a outras operações da Alcoa no mundo. Você acha que a indústria como um todo, aí eu não me refiro especificamente à Alcoa, está caminhando para ter realmente apenas alumínio reciclado nas suas operações e não mais utilizar o alumínio virgem, esse primário que vem da extração da bauxita? Ou a gente não tem volume para isso? Nunca vai atingir esse patamar? Eu acho que a gente tem outros desafios além de volume, Rosana. Tanto a questão da gente ter uma coleta efetiva, né, desses materiais que possam ser recicláveis dentro do processo, como também uma questão de volume em função da demanda de produtos finais, né? Mas eu vejo que a indústria do alumínio, não só do alumínio, mas diversos outros segmentos minerais, eles têm trabalhado em diversas outras práticas de circularidade, tentando trabalhar a cadeia como um todo, né, onde resíduos de um processo produtivo eles podem ser absorvidos por outras cadeias para reduzir a entrada de novos insumos e recursos naturais. Além da reciclagem de alumínio primário, além da reciclagem de alumínio dentro das próprias operações da Alcoa, nós temos linhas de tentativa de desenvolvimento de rotas tecnológicas para que resíduos gerados pela Alcoa, por exemplo, hoje possam ser processados por outras indústrias, não necessariamente da cadeia do alumínio, mas como, por exemplo, a indústria cimenteira, né, linhas de desenvolvimento, por exemplo, para o reuso do resíduo de bauxita, gerado no refino de bauxita, linhas para o reuso de cinzas gerados no processo produtivo na Alumar, para o reuso de SPL, também gerado no processo de smelter, e tudo isso caminha em torno de buscar um aumento da eficiência energética nesses outros processos produtivos, mas também uma redução do impacto da demanda de novos recursos naturais nessa outra cadeia com resíduo que já seria gerado por nós, né? O que traz um crescimento conjunto e um desenvolvimento de elo, né? Tanto tecnológico quanto também de processos, onde as indústrias elas acabam se aproximando para desenvolver esses testes em conjunto e ter melhorias combinadas, né? Onde todo mundo ganha, é um win-win, né? E não é um ganho específico só da Alcoa ou só de quem está recebendo esse material. Fiquei curiosa agora para saber de que forma vocês utilizam essas cinzas aí. As cinzas da Alumar hoje, por exemplo, elas são utilizadas dentro do processo de produção de cimento, então existe uma parceria com indústrias cimentícias dentro do próprio estado, e essas cinzas elas são enviadas, né, para a produção desse material e composição da fabricação final do cimento, e antes elas eram, por exemplo, estocadas, né, em áreas de aterros de materiais. Isso gera um benefício mútuo e um crescimento econômico para ambas as empresas também. Então, algo que eu tinha, por exemplo, um custo também para destinar, hoje vira uma receita e uma redução, provavelmente, de custo nessa cadeia onde esse material ele entra como matéria-prima. Muitos resíduos também são utilizados nos fornos, né, da siderúrgica ou Da também da indústria do cimento, né, Thaisa? Isso aí. O SPL é um desses exemplos. Pois é. Thaisa, agora eu sou uma entusiasta das iniciativas ESG das empresas nessa área de mineração. A gente nota que elas estão buscando realmente o alinhamento, até porque estão inseridas nas grandes cadeias globais, onde há uma forte governança que não admite nada fora ali dos preceitos ESG. Mas quando a gente fala, por exemplo, de saúde e segurança do trabalhador, eu sinto que esse é um ponto em que no Brasil não se dá muita atenção. Não me refiro especificamente ao Alcoa, e aí eu quero ouvir de você, porque esse é um ponto muito importante, relevante, um dos pontos mais materiais da sua indústria. Não adianta uma grande empresa anunciar que no conselho de administração só tem mulheres e se ela não dá devidamente o tratamento correto àquele trabalhador que está ali na linha de frente, né, nos trabalhos operacionais, porque são eles que sofrem mais com a emissão dos gases e também com os eventuais acidentes. Conta para a gente como é o trato da Alcoa com relação ao seu time, aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores. Eu diria que saúde e segurança é a atividade prioritária dentro da Alcoa, tá, Rosana? Assim, a Alcoa é muito famosa, né, pela estratégia de saúde e segurança ao longo de anos, assim, tendo inclusive CEOs do passado que publicaram livros sobre a mudança de mindset para que isso virasse uma prioridade.
Eu até brinco que quem é da área de meio ambiente tem até um ciúminho, porque sempre segurança vem em primeiro lugar e é o objetivo mesmo e é o necessário, né? Mas dentro da Alcoa, de fato, isso é uma prioridade. Então, além de todos os requisitos legais, a Alcoa tem estándares corporativos muito fortes e aderentes à proteção e preservação da saúde desses colaboradores, né? Uma mudança bem recente que a gente teve na Alcoa aqui no Brasil, nós temos hoje uma diretoria específica para aspectos de saúde e segurança e a diretoria de meio ambiente que eu ocupo. Essas áreas elas eram conjuntas dentro da companhia aqui na regional e dada a relevância e importância das duas grandes áreas, isso foi segregado para que traga tanto uma mensagem como uma linha de atuação prioritária de que nós estamos aqui para fazer valer o que a empresa coloca dentro das suas políticas. Somado a isso, a Alcoa tem diversas linhas de trabalho de melhoria das condições de trabalho em termos assim de atividades manuais que eram feitas por diferentes tipologias de pessoas, por exemplo, mulheres e homens, para você melhorar essa condição de trabalho em campo, e isso tem um trabalho bastante forte feito pela área de higiene, tanto do Brasil quanto global, e todos os demais preceitos que são feitos, indicadores, taxas e monitoramentos que são realizados. Eu estou na Alcoa há 1 ano e meio, mais ou menos, eu vim de um outro grande grupo e eu tenho muita tranquilidade em dizer que, de fato, isso para a empresa hoje é uma prioridade e que sem segurança não há produção. E isso, de fato, acontece dentro da companhia. Muito bem. Você mencionou agora há pouco sobre o plano de descarbonização da Alcoa, neutralidade climática até 2050, com foco em energia renovável. No portfólio que vocês desenham, o hidrogênio verde tem lugar? Ele tem lugar, ele faz parte das rotas de desenvolvimento tecnológico da Alcoa que vem sendo estudadas, tá? Eu não tenho nenhum projeto para comentar com vocês aqui hoje já com resultados efetivos, mas ele faz parte do portfólio que está sendo avaliado, juntamente com os demais portfólios de energia renovável que a gente tem. A Alcoa é hoje joint venture em diversas hidrelétricas também dentro do Brasil, então 100% dos contratos de energia hoje que fornecem energia para as refinarias e smelters dentro do Share Alcoa já provém de energia renovável, de contratos de energia renovável, embora a gente use energia que provém do grid, mas outras rotas de desenvolvimento tecnológico também fazem parte desse processo, tá? E o hidrogênio verde sim está dentro de umas das linhas de pesquisa. Nós temos integrado também hubs de inovação, tá, Rosana, aqui no Brasil, nós somos parte do Mining Hub, né, e inclusive fomos uma das empresas que aderiu agora a um projeto que o Mining Hub vai lançar de descarbonização dentro da mineração, com o objetivo de trabalhar em conjunto dentro do segmento para encontrar tecnologias e forma de viabilizar essas tecnologias para o acesso nas diferentes áreas, considerando que muitas dessas minerações hoje estão em áreas remotas, né, e que o desenvolvimento dessas rotas, ele não pode estar só baseado em tecnologia, mas também em formas de possibilitar o acesso a essa tecnologia nessas diversas regiões. O Refinery of the Future já fazia isso em nível global, mas a Alcoa também entrega hubs de inovação aqui no Brasil para tentar trazer um pouco mais aderência à realidade dos nossos processos. Que bom você ter tocado nessa questão da inovação, né? Porque sem inovação você não consegue realmente avançar, não apenas em termos de performance, mas também em termos de engajamento dos colaboradores, né? De criar ali um ambiente mais propício em que as pessoas possam se sentir bem. Então é importante. E a gente não está falando apenas sobre tecnologia, sobre máquinas. A gente está falando sobre pessoas. E aí vem a minha pergunta relacionada ao pilar social da Agenda ESG. De que forma vocês trabalham para ter esse time heterogêneo, diverso, plural, em que cada um possa trazer sua própria contribuição? Eu diria que pluralidade hoje e diversidade, né, é também uma das prioridades dentro da Alcoa. Nós temos diversos grupos de inclusão e programas de aceleração de crescimento de carreira para mulheres, pretos e pardos, pessoas com deficiências e profissionais LGBTQI+. Isso funciona de verdade dentro da companhia, é uma relação muito transparente e, de fato, muito inclusiva, que traz espaço para essas pessoas, com vagas afirmativas e com programas desenhados para o apoio e desenvolvimento dessas diversidades dentro da companhia, o que torna a empresa não só inclusiva, mas mais inteligente,
né? Porque sempre que a gente abre a escutativa para todos, a gente tem a capacidade de nos reinventar a todo momento e de estar entendendo o contexto como um todo. Eu faço parte do grupo de mulheres que hoje ocupa cargos de liderança dentro da Alcoa, né? Me orgulho muito disso, e também sou, inclusive, mentora de um desses programas de aceleração de desenvolvimento para a rede de mulheres que a Alcoa possui. Então, posso dizer com propriedade que isso faz parte mesmo das premissas e objetivos da companhia. Vou complementar sua fala, que eu li no relatório de vocês. 85% das contratações da Alcoa no ano de 2022 foram de grupos subrepresentados, né? E que vocês não têm apenas ações afirmativas, mas também achei muito interessante com relação à mudança de critérios para recrutamento, levando em consideração formação, inclusão, equidade, pertencimento, fugindo um pouco, né, Thaisa, daquele manual conservador, né, do homem branco, heterossexual de 40 anos que predomina aí nas grandes empresas. É isso mesmo, Rosana. E de fato é um ambiente bastante igualitário, né? Onde você tem voz e é respeitado pelo que você é, independente de qualquer descrição, seja ela física ou de raça, né? Independente de sexo. Eu te perguntei no começo da nossa conversa, ainda nos bastidores, quando a gente faz o alinhamento aqui, né, para poder começar o programa, se você queria que eu apresentasse a Alcoa como líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio. E você disse, não, Rosana, eu quero apresentar a Alcoa como uma empresa comprometida com a agenda ESG. Então, agora que está chegando aqui ao final do nosso programa, quero entender porque que você, no primeiro momento, já veio com essa predisposição de afirmar que a Alcoa é uma empresa ESG. Gostaria de colocar e apresentar a Alcoa de fato como isso, porque é isso que me trouxe para a Alcoa, tá? Isso foi um dos gatilhos, né, que me fez decidir por estar na Alcoa hoje. E de fato o que a gente tem de visão de transformar a indústria do alumínio para um futuro sustentável faz parte do nosso cotidiano, faz parte da estratégia de materialidade da companhia, das nossas metas de sustentabilidade global e a todo momento o nosso propósito de transformar potencial em progresso verdadeiro, ele faz parte das ações diárias da companhia nos mais diversos sentidos do ESG, colocando de fato as 3 letrinhas em ação, né? Os aspectos de meio ambiente, os aspectos sociais que levam a aspectos, condições internas e externas dentro desse processo e o aspecto de governança, que é algo que também dentro da Alcoa é muito forte, um sistema de gestão bastante organizado e que traz todo esse processo para o dia a dia da liderança como um todo. Você é muito novinha, então vou te fazer uma pergunta, como você vê a Alcoa daqui 10 anos? Eu vejo a Alcoa como uma indústria que vai estar atuando fortemente em circularidade. Eu espero que a gente esteja aqui para contar para você que já temos destinação para 100% dos resíduos que são gerados, né? Como uma empresa que está muito engatada, de fato, aí em tecnologias sustentáveis para alcançar os objetivos do Net Zero, como uma empresa que coloca em prática a sua política de biodiversidade, todos os seus compromissos sociais, e com uma forte governança e que atrai talentos jovens, né? Eu gostaria de ter uma visão de uma empresa onde as pessoas querem trabalhar na Alcoa pelo que é, dentro dos aspectos de ESG, e não por ela ser uma líder na produção de alumínio. Esse acho que é o meu propósito aqui, né? E espero que assim seja daqui a 10 anos. É isso, e você só retrata o que eu venho falando sempre no programa, o protagonismo das novas gerações, né? Vocês têm os milênios, que nasceram depois de 1980, e a geração Z, depois de 1990. E são esses jovens que não trabalham em qualquer lugar. Se a empresa não tiver realmente alinhamento à agenda ESG, eles preferem procurar uma outra companhia, porque propósito e legado vêm antes de um bom salário. Thaisa, quero te agradecer imensamente a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, já te convidar para uma próxima oportunidade e te dizer que eu fico muito feliz quando eu entrevisto mulheres, sobretudo mulheres tão preparadas como você. Fico orgulhosa. Parabéns. Até a próxima. Obrigada, Rosiana. Obrigada pela oportunidade, pela entrevista, que foi deliciosa, e por estar aqui podendo compartilhar um pouquinho de quem somos dentro da Alcoa. Estaremos à disposição para novos episódios. Eu te chamo, pode deixar. Eu conversei com a Thaisa Bissacô, diretora de Meio Ambiente da Alcoa.
Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Kapeliuchenik. Nos trabalhos técnicos, Débora Gonçalves e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você, eu te espero na semana que vem. Até lá. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.